Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver. Eu sou o irmão Paulinho, professor da Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Adultos, da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema. Venho hoje trazer mais uma aula, a primeira aula do ano de 2021, e trago também algumas novidades, não é? Essa aula veiculada aí no dia 14, eu estou colocando a aula no dia 13, finalzinho da noite, mas é a aula referente ao dia 14 de fevereiro de 2021. É uma aula onde estamos marcando a retomada das nossas aulas nesse ano. Depois teremos mais duas aulas, dias 21 e 28 de fevereiro. Qual é a grande novidade? No primeiro domingo de março, nós estamos, dia 7 de março, programados para retornar às nossas aulas presenciais, né? Salvo alguma novidade, alguma modificação por conta da pandemia. Se nada mudar, se nenhuma nova legislação, nenhuma nova regra entrar em vigor, primeiro domingo de março de 2021, estaremos retomando às 18 horas na nossa igreja as aulas presenciais. Amém? Fico muito feliz com isso. É um prazer muito grande estar sempre junto dos irmãos, ministrando as aulas presenciais, né? É uma forma diferente. A aula online é um pouco mais fria, né? Não tem aquela interação, não tem como tirar dúvidas, a não ser que as pessoas deixem os comentários. Mas eu tenho visto que muitas pessoas visualizam os vídeos, mas não deixam suas dúvidas nos comentários, né? Talvez por falta de intimidade com a ferramenta, ou por achar que não obterão uma resposta, mas nas aulas presenciais, querendo Deus, retornaremos logo, e isso fica muito mais gostoso, a aula fica mais dinâmica e mais prazerosa, né? Quero pedir desculpas inicialmente. Talvez você ouça aí ao fundo um som de uma música alta um pouco distante, né? Esse ano, pela pandemia, não há carnaval, mas os vizinhos aqui, infelizmente, não obedecem, estão fazendo uma algazarrazinha aí na rua. Então, se em algum momento vazar um som de uma música alta aí de carnaval, me perdoe, é que não tem como evitar, né? Infelizmente, deixa eles para lá e vamos para a nossa lição. Hoje, nós vamos para a lição número 10 da nossa revista, que é As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, baseada nos estudos do pastor Mark Dever. E já temos há alguns meses tratado desses assuntos. Hoje vamos falar da 8ª marca, é a lição número 10 da revista. Vamos iniciar esse assunto, a 8ª marca, que é o discipulado. Como eu sempre faço, vou ler algumas partes da revista. Peço que você esteja atento ao que vai ser lido. E algumas referências bíblicas eu vou apenas citar. Sugiro a você que anote para que depois vá na sua Bíblia e confira tudo direitinho em nome de Jesus. Vamos lá então? Vou ler aqui a introdução da lição. O pastor Mike Dever diz assim: de todas as 9 marcas abordadas nesse livro, essa foi a primeira com a qual me preocupei, diz o autor desse estudo, né? Então quer dizer que fazer discípulos é um assunto seríssimo, senão não traria tanta preocupação assim. E aí ele diz: o que é mais importante, quantidade ou qualidade? Quando se fala de igreja, talvez na vida secular você tenha bem definido em todas as áreas da sua vida o que é mais importante, quantidade ou qualidade, né? Geralmente as pessoas vão falar que qualidade, exceto quando se fala de dinheiro, né? Que quantidade vence sempre a disputa, mas as pessoas geralmente vão dizer que preferem
qualidade em todas as coisas. Mas quando fala-se de igreja, o que é mais importante? E aí diz aqui, crescimento em números ou em maturidade cristã? É uma outra pergunta. Essa é uma falsa dicotomia, porque na Escritura os dois andam juntos. Quando Cristo entregou a grande comissão, ele disse, e isso está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Perceba que os discípulos deveriam tanto crescer em quantidade, batizando, quanto em qualidade, ensinando. Esse é o alvo de Jesus, ver mais discípulos, em quantidade, e também discípulos melhores, qualidade. Vamos ler mais um pouquinho e aí vamos explicar. Assim, uma igreja que preza pela qualidade, mas não evangeliza, não está crescendo em maturidade cristã. Uma igreja saudável evangeliza. Entretanto, uma igreja que preza pela quantidade, mas não ensina, não está formando discípulos. Então, aqui é importante darmos uma paradinha para a gente poder entender algumas questões importantes, né? O autor diz aqui que essa dicotomia qualidade versus quantidade, biblicamente falando, não faz sentido. Porque quando Jesus mandou os discípulos fazerem a obra, né, a grande comissão, e no livro de Atos dos Apóstolos, e para você que quer entender sobre esse assunto discipulado, o livro de Atos dos Apóstolos é fundamental. É bom que você leia e releia, se você já leu, leia pausadamente, estudando, focando nesses assuntos, você vai ver quantas preciosidades vamos extrair desse livro. Então, Jesus disse que os discípulos deveriam sair e fazer discípulos. Entenda, discípulo gera discípulo. Já já vou falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Batizando-os, isso é mandamento, não é um assunto para essa aula, mas batismo é um simbolismo, é uma confissão pública de uma decisão que a pessoa toma por Cristo. E vou pegar de novo aqui o texto. Façais discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho dito. Então não é só batizar, é ensinar. A gente vê nas igrejas, infelizmente, um número muito grande de pessoas se achegando, não é? Pessoas que vão lá na frente, que levantam a mão, que aceitam, reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador, se convertem, e isso é muito válido e é o ponto de partida, é lindo, é importantíssimo. Mas não pode parar por aí. Muitas igrejas falham em dar continuidade, acompanhar a vida desses novos convertidos. Entenda, uma pessoa recém-chegada ao Evangelho, um novo convertido, é como um bebê na fé. Ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção, de carinho, precisa de alimento adequado. Não adianta você chegar, a pessoa se converteu, você a batiza, e muitas igrejas, infelizmente, nem ensinam direito o que é o batismo. As pessoas, às vezes, descem as águas sem entendimento. E depois, é cada um por si. Não tem acompanhamento, a pessoa começa a faltar aos cultos, e nessa fase inicial, a pessoa geralmente ela tem muitas dúvidas, ela tem ainda muitas dificuldades no entendimento do texto bíblico, né? Entender a Bíblia, para quem não é uma pessoa já experiente, em alguns momentos pode se tornar algo difícil. A pessoa às vezes pega a Bíblia e começa a ler na ordem que os livros se apresentam. Começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, e são passagens que para quem é novo convertido pode causar alguma confusão, ou muita confusão.
Porque era outro tempo, outro contexto, não é? Então nós sempre orientamos que a pessoa deve começar a ler a Bíblia pelos evangelhos, por exemplo. Não é preferencialmente pelo Evangelho de João, que é para a pessoa se situar realmente na família de Deus, e depois os demais evangelhos e as cartas, enfim, a pessoa vai avançando na leitura conforme ela vai amadurecendo. Mas se isso não for ensinado, como é que a pessoa vai adivinhar que ela deve fazer assim? Então, infelizmente, há esse abandono, entre aspas, e é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Vou continuar mais aqui a leitura. No fim das contas, as duas coisas procedem de Deus. É Ele que faz o seu povo crescer. Não podemos fazer pessoas crescerem na fé por nós mesmos. E muito menos convertê-las. O Espírito Santo é quem faz isso. Nós só podemos ser instrumentos fiéis nas mãos de Deus. Aí eu sugiro que você leia primeiro aos Coríntios 3, versículo 6 e 7. Isso significa que precisamos tanto nos dedicar a evangelizar, como vimos na marca 5, né? Aqui mesmo nesse estudo, lição 7, marca 5, quanto a crescer em maturidade. Muitos tratam o crescimento na fé como algo exclusivo para supercrentes. A gente precisa tirar essa ideia. Não tem essa coisa de supercrente. Por que tem pessoas que têm mais facilidade em conhecer a palavra e entender teologicamente, tem mais facilidade até de manter uma comunhão com Deus? Entenda, nem evangelizar não, perdão, nem converter o coração da pessoa e nem dar maturidade cabe a nós humanos. Nós temos que lançar a palavra, evangelizar, e uma vez que essa palavra cai num bom terreno e a pessoa levanta a mão em aceitação à obra de Cristo e começa a andar com Deus, nós temos a função de orientar essa pessoa. Isso é função nossa, da igreja, de uma forma geral, não só dos pastores, mas de todo cristão. Agora, a parte de convencimento, de dar o crescimento, pertence a Deus. Mas aquilo que cabe a nós temos que fazer. Amém? E aí o autor coloca duas perguntas que eu quero deixar, como não podemos ainda presencialmente discutir ou dialogar a respeito, fica aí para você pensar e quem sabe você colocar aí nos comentários algo para que a gente possa discorrer. Devemos ficar incomodados se não estamos crescendo na fé, seja como cristãos ou seja como igreja? Crescer na fé como cristão é uma coisa, como igreja é outra. Crescer na fé como cristãos é o nosso relacionamento pessoal com Deus, é o aprendizado da palavra. Agora, como igreja, nós estamos crescendo? E como é que cresce? Como é que dá frutos? Fazendo a obra, estendendo a mão, arregaçando as mangas, né? Estamos fazendo isso de maneira suficiente? E se não estamos, devemos nos cobrar? O que você acha? É uma lição de casa para a gente pensar aí. Apenas um comentário rápido que eu quero fazer com você. É claro que você não é obrigado a conhecer a geografia da região de Israel e aonde Jesus andou e aonde as coisas aconteceram, não é? Mas é um comentário importante que eu quero fazer com você. Existe naquela região um lugar, e na Bíblia cita algumas vezes, chamado Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia é uma grande, não é um mar, um oceano, mas é uma grande concentração ali, como se fosse um rio gigantesco, e que tem fluência, né? E ao seu redor, a vegetação, a vida ao redor dele. E esse rio, ou esse mar da Galileia, as águas dele fluem até um ponto que lá na frente ele forma um outro local chamado Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar. O Mar Morto ele tem esse nome
porque ele possui uma grande concentração de sal, a ponto de não haver vida, nem os peixes, nenhuma forma de vida consegue sobreviver, e ao seu redor também não há vegetação, não há vida. E por que isso ocorre? Entenda, no Mar da Galileia a água flui, a água corre. Chega no Mar Morto, ela se concentra, ela não tem vazão, ela não tem para onde ir. E isso acaba com qualquer possibilidade de vida. E na vida cristã é assim também. Quando nós adquirimos conhecimento, muito conhecimento, tem pessoas que têm um conhecimento teórico gigantesco. E mais do que conhecimento teórico, pessoas que são crentes realmente, piedosos, pessoas que têm comunhão com Deus e tal, só que não são ativos na obra. Pessoas que armazenam tudo que adquirem. E essas pessoas, infelizmente, na maioria dos casos, não é uma regra geral, mas na maioria dos casos, essas pessoas não frutificam. A vida dessas pessoas é meio que estagnada como o Mar Morto. Então, o conselho que eu te dou, como professor e como seu irmão, aquilo que você aprender, aquilo que você adquirir, reparta. Reparta. Uma pessoa chegou na igreja, se converteu, se a igreja tem um trabalho de acompanhamento, tem uma equipe para isso, tem irmãos que fazem esse acompanhamento, glória a Deus, ore por essa equipe, se possível faça parte dela, se você sentir de Deus. Mas se você percebe que isso não ocorre, eis-me aqui, Senhor. Nós vamos ver aqui no próximo tópico que nós, independente de cargo na igreja, somos discipuladores. Tem que haver essa atitude de nossa parte. Vamos ler aqui o texto e continuar comentando. Os discípulos discipulam, diz o pastor Mark Dever. E é assim, realmente, o discípulo discipula. A ovelha gera ovelha. Pastor gera pastor, não é? Os pastores, claro, eles lançam a palavra, eles pregam, as pessoas às vezes são impactadas e aceitam Jesus naquele momento. Glória a Deus pela palavra do pastor, pela vida do pastor. Que bênção. Existem várias formas da pessoa se converter, não é? A grande maioria das pessoas, vamos chutar aí mais de 50% com certeza, elas se convertem no boca a boca. Você que é cristão, senta do lado da pessoa, seja um colega de trabalho, seja um amigo, seja um familiar, seja quem for, e na conversa você fala do amor de Deus e algumas não, muitas pessoas se rendem a Cristo dessa maneira. Há outras pessoas que se convertem ouvindo a palavra, às vezes vão à igreja apenas para fazer uma visita, ou vão à igreja no momento de angústia, de desespero, e são tão impactadas pela palavra e se convertem ali. Outros se convertem ouvindo um programa de televisão ou de rádio de determinada igreja, mas aí é minoria. Enfim, de alguma forma a pessoa é salva. Só que na hora que ela é salva, e isso ninguém tira, né? Ela é colocada numa posição de santidade, de separação do mundo. Nesse momento ela é redimida, ela é justificada, mas ela não tem maturidade ainda para andar com as suas próprias pernas. Não é só o pastor, ou nesse caso, dentro do contexto que o autor diz aqui, quem tem que acompanhar essa ovelha são outras ovelhas. Claro, o pastor também é ovelha do pastor supremo, que é Cristo, mas em termos práticos, é a igreja que tem que acompanhar essa vida, ou essas vidas que se achegam a Cristo. Pastores, muitas vezes, fazem esse trabalho também, mas o pastor, às vezes, ele tem um olhar clínico
e de enxergar, de discernir o chamado de Deus em outras pessoas, em ovelhas que podem tornar-se pastores também. Então a gente brinca, ovelha já era ovelha, pastor já era pastor, claro que sem engessar a coisa, mas é uma realidade. Então, diz aqui a revista, quando pensamos em Mateus 28, logo vem em nossa mente missões. Contudo, esse texto é mais do que um chamado missionário a terras distantes. Tem gente que é assim, né? Eu quero pregar o evangelho na África, mas não fala de Jesus nem dentro da sua própria casa, ou no seu bairro, ou na sua cidade. Então calma, se for de Deus, um dia você vai para a África. Fique tranquilo se for um chamado de Deus. Se não for, faça, né? Qual é o melhor lugar para pescar? O melhor lugar para pescar é onde tem peixe, né? Tem gente morrendo sem Cristo na rua da sua casa. Então, vamos pescar onde tem peixe. É um chamado para que todo discípulo de Cristo viva como missionário onde estiver. Nas palavras de Colin Marshall e Tony Payne, a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Então, você é um discípulo, você aceitou a Cristo, você é uma nova criatura em Cristo, você é discípulo. Você pode não ser daqueles 12 que andaram com Jesus na Bíblia, mas a palavra discípulo é seguidor, é aquele que segue os passos de alguém. E mais do que isso, o nosso título maior é de servo, né? Tem gente que se preocupa tanto com títulos em igreja, né? O título de servo é o que mais cai bem para todos nós. Há um ciclo ininterrupto na grande comissão. Cristo ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos, batizando e ensinando novos discípulos a guardarem o que Cristo ordenou, que envolve ir e fazer novos discípulos. Então você vê como é um ciclo, né? Você apregou o evangelho, as pessoas se achegam, você as batiza, ensina, e a essência desse ensino é fazer com que esse ciclo se repita de novo através dessas pessoas, não é? Cadê? Paulo progredia para o alvo e chamou outros para o imitarem, assim como ele buscava imitar a Cristo. Eu amo esse versículo, 1 Coríntios 11:1, onde ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A vida cristã é uma vida de arrependimento e fé, e assim essas são as primeiras atitudes que precisamos modelar. Talvez você pense, minha vida não é exemplar. E de quem é? Não é? Temos que melhorar a cada dia. Mas não aguarde ser perfeito para agir, para poder fazer a obra. Tem gente que fica esperando, né? E esse dia às vezes nunca chega. E como eu falei, adquirir o conhecimento, adquirir algo de Deus, reparta, não seja como um mar morto. Minha vida não é exemplar. Bom, se você está vivendo uma vida de pecado sem arrependimento, então você precisa buscar urgentemente a ajuda de um irmão mais maduro e precisa ser discipulado. Não buscar ajuda pode colocar a sua vida espiritual em risco. Então, se você um dia se converteu, mas você não conseguiu ainda firmar seus passos, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, mas eu estou dizendo de práticas pecaminosas sem arrependimento. Se isso ocorre, busque discipulado, corrija e dê frutos. Ou ainda, não estou pronto para isso. Não vai existir um ponto em que você dirá, agora estou pronto, pois jamais seremos perfeitos deste lado da glória. É verdade. Enquanto andarmos nessa terra, não seremos perfeitos, então não fique aguardando a oportunidade de ouro, né? A oportunidade é agora. Entretanto, se sabemos abrir e ler a Bíblia com alguém, se podemos nos reunir e orar com um irmão, já estamos, então, pela ajuda do Espírito Santo, mais capacitados do que imaginamos, né? Então, é importante que você não caia, e isso é um engodo maligno, a pessoa fica postergando, a vida passa, e quando a pessoa resolve fazer a obra de Deus, né, já é tarde demais.
O que na verdade precisamos é de amor. E isso é verdade. A Igreja de Cristo precisa voltar a ser amorosa. Hoje em dia, infelizmente, se preocupa com tanta coisa. Você vê gente brigando por questões teológicas em redes sociais, enquanto as almas estão perecendo. Você vê pessoas defendendo a sua igreja, a sua doutrina, a sua teologia e brigam e tem uma disposição tremenda para isso, enquanto o que é essencial está ficando para trás. A gente se preocupa com aquilo que é superficial e a essência a gente não cuida, não é? É como se a gente tentasse resolver um problema de saúde de fora para dentro. A pessoa, por exemplo, tem manchas pelo corpo. Ah, passa uma pomadinha aqui que disfarça, dá uma amenizada, né? Fica esteticamente melhor. Mas o que está causando essas manchas? Pode ser uma coisa grave. Mas não, a gente fica tratando o superficial e o interno está abandonado. Isso é terrível. Precisamos primeiro de amor pelo Deus Trino, amor por Cristo, que nos salvou e nos mandou fazer discípulos, João 14, 21. Além disso, mostramos amor pelo Pai ao cuidar de seus filhos e praticamos amor pelo Espírito ao ser canais de sua graça na vida dos outros. E aí, o pastor Mark Dever comenta: ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez. Significa trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial de fazer discípulos. Focamos-nos em servir as pessoas por causa de Cristo, assim como Jesus veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso aqui é precioso, né? Vou ler de novo esse comentário do pastor Mark Dever, me desculpe a repetição, mas é para inculcar na sua cabeça aí. Ser discípulo de Jesus significa orientar nossa vida em relação ao próximo, como Jesus fez, trabalhar pelo bem de outras pessoas. Esse amor ao próximo é o ponto crucial do fazer discípulos. Só até aqui. Gente, às vezes nós pensamos, né? E às vezes usamos essas palavras. Eu quero servir a Deus. O que é servir a Deus para você? Deus tem alguma necessidade para que você o sirva? Resumo da ópera. Servir a Deus é servir o próximo. Ter um cargo na igreja, ter atribuições ministeriais, tudo isso é legal, é importante, é bonito. Mas servir a Deus, um pastor, por exemplo, serve a Deus quando ele entrega a mensagem no púlpito. E as pessoas são impactadas, muitos se convertem, a igreja é edificada. Ele está sendo usado por Deus. Mas ele serve a Deus tanto quanto quando uma ovelha liga para ele, às vezes de madrugada: pastor, estou sofrendo, estou com um problema sério aqui em casa, estou com uma enfermidade, estou correndo para o hospital, me ajuda. O pastor está servindo a Deus através desse socorro. Tanto quanto quando ele prega para multidões. Servir a Deus é quando vemos alguém passando qualquer tipo de apuro, de necessidade, e olhamos como aquele samaritano, né, que Jesus contou a parábola, enquanto os religiosos, enquanto os grandiosos da lei, os escribas, os fariseus passavam bem distante, aquele humilde samaritano, humilde de coração, eu digo, não economicamente, foi lá e cuidou daquele homem que tinha sido roubado e estava lá espancado e sofrendo. Então, amor é o que falta para a igreja hoje. Fazer discípulos é um ato de amor. Eu deixo duas perguntas, já estou estourando o tempo.
Alguém já te ajudou a crescer na fé? É uma pergunta que o autor coloca aqui. E você, já discipulou alguém? Sejamos gratos à obra que o Senhor Jesus fez por nós. Se alguém já foi usado por Deus para te discipular, ore por essa pessoa, agradeça, seja grato. Eu tenho nitidamente na minha mente pessoas que lá no início me ajudaram e depois, onde eu mais precisei de um socorro, de uma mão amiga, eu sei exatamente quem estendeu a mão. E eu oro por eles sempre, não foi só uma pessoa, foram muitas. E até hoje, quando eu preciso de um socorro, há pessoas de braço estendido para me ajudar sempre, e eu sou grato a Deus por isso. Só que agora eu não posso ficar igual um mar morto, só recebendo e não repassando. Então, da mesma forma que eu fui ajudado, eu digo isso para nós, igreja, devemos fazer o mesmo. Egoísmo e cristianismo não cabem, né, na mesma frase. Mágoa, raiva, desprezo são coisas que não devem nem permear, ou nem rodear, ou nem fazer parte do vocabulário do cristão e dos pensamentos cristãos. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Na próxima semana, o irmão Daniel provavelmente trará o tópico 2, né, que significa, que explica detalhadamente o que é discipular. E depois, na semana seguinte, o irmão Francisco, o professor Francisco, trará as implicações para a vida da igreja dessa questão do discipulado e a conclusão. A marca número 11 fala sobre liderança. Essa marca, nós estamos planejando algo. Quando voltarmos para as reuniões presenciais, para as aulas presenciais, é possível que retomemos esse estudo das 9 marcas desde o início. Então estamos aguardando aí uma confirmação, um direcionamento de Deus em relação a isso, tá? Mas, que eu disse no início do vídeo, lembre-se, hoje estamos retomando as aulas, agora em 2021, teremos mais 2 em formato online e depois retornaremos para as aulas presenciais. Estamos aí verificando a possibilidade não de transmiti-las ao vivo, eu imagino que seja um pouquinho mais complicado, porém, pelo menos gravar essas aulas e continuar alimentando o YouTube. Agora, você que é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, mora na região de Diadema, mora aonde for, faça um esforço, se você puder, esteja na igreja no primeiro domingo de março às 18 horas, Rua Tupiniquins 357, Vila Conceição, em Diadema. Amém? Deus te abençoe grandemente. Eu vou encerrar essa aula orando por você e fica o convite para que você continue por mais 2 semanas aqui no YouTube e depois nos veremos pessoalmente, salvo, repito, alguma modificação por conta do governo, por conta da pandemia. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Abençoo esse irmão, essa irmã, essa pessoa que ainda talvez não seja nem um cristão, enfim, todos que estão diante de uma tela agora acompanhando essa aula. Abençoa-os de acordo com a necessidade deles e desperta o desejo de fazer discípulos. Não nos preocupemos só em quantidade, sem qualidade, e também não nos preocupemos apenas em qualidade e deixemos de evangelizar. Uma coisa completa a outra. Pai, eu te agradeço por essa iluminação, por esse entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantidade é importante, qualidade é importante. Não deixemos de evangelizar, porém também não deixemos de cuidar daqueles que já se achegaram. As coisas precisam andar juntas. Amém?
Até a próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.